doutor Ítalo Guedes, advogado, procurador aqui do município de Riacho de Santana. Nós vamos bater um papo com o doutor Ítalo, saber um pouco da sua trajetória, da sua escolha, né, na área de direito para se tornar um advogado. Vamos falar sobre o seu dia a dia, o trabalho que ele realiza aqui no município de Riacho de Santana e vamos também conhecer um pouco sobre as licitações. O que é uma licitação? Você sabe o que é uma licitação? Como funciona, né? As licitações são importantes porque são através delas que acontecem as obras aqui no município de Riacho de Santana e em todo o Brasil. Vamos saber como funciona tudo isso hoje com o nosso convidado. Doutor, eu quero agradecer imensamente pela sua boa vontade de vir aqui, tirar um pouco do seu tempo para estar esses esclarecimentos para a gente. Eu fico muito feliz quando eu convido alguém, se alguém aceita o nosso convite. É um bom sinal, um sinal que está simpatizando com o nosso trabalho e para mim é uma grande honra receber sempre os amigos aqui no programa. Com você, da mesma forma, muito obrigado por ter vindo aqui, sinta-se em casa, bom dia, fique à vontade. Bom dia, Ricardo. A gente está falando aqui no off, né? Você dizendo, vamos falar um pouquinho da trajetória, eu logo intervi e disse, não, você faz parte da minha trajetória. Eu acho que a minha atuação vem de longe. Você sabe, né? Sim. Antes de Paulo ter sido prefeito, lá, 2000. E a primeira atividade assim, comunitária, a primeira atuação comunitária que eu tive foi justamente, que hoje não existe mais, eu lamento muito. Não é que não existe mais, mas parece que ele está formatado de uma outra maneira. A gente veio do movimento comunitário católico, né? Católico do Mini Jovem. Isso, do Mini Jovem. O movimento comunitário católico, com atuação primeiro no Mini Jovem, depois no Grupo de Jovem. Inclusive, a gente era opositor. Exatamente. De visão filosófica. Isso, e me deu um trabalho, gente, não foi brincadeira, não. Mas isso faz parte do processo, e aprendi né? muito, porque assim, talvez se eu não tivesse tido isso, eu não podia entender a postura adequada de você ter um debate, né? Basicamente o que eu aprendi com você é o seguinte: a gente pode ter pontos de vista diferentes, mas depois sentar para tomar uma cerveja e tá tudo certo. Tudo certo, como acontece hoje. Como acontece hoje, é verdade. Não pode, não é que não pode, mas tem que fazer um esforço para não pessoalizar o negócio. Exatamente. E eu acho importante aquela época todos nós estávamos aprendendo, né? Como todo dia a gente aprende, mas naquela época todos nós estávamos ali um aprendendo com o outro. Apesar de eu ter uma idade mais avançada que a sua e estar na coordenação do Mini Jovem, mas a gente aprendia um com o outro, né? Eu aprendia com você aprendia comigo, a gente tinha o embate das ideias, mas no final o propósito, o objetivo era formar pessoas de bem. E isso, graças a Deus, a gente conseguiu. Você não é o primeiro Mini Jovem que eu entrevista aqui no programa, já entrevistei a Páblia, inclusive esses dias por telefone, ela está trabalhando em São Paulo, e outros, né, que já passaram pelo Mini Jovem. E o que me deixa muito feliz é saber que aquela semente que nós plantamos juntos, né, aqueles aprendizados de valores, né, valores de família, valores de valorizar o ser humano, de ser solidário, e isso ficou bem plantado no coração de cada um, porque eu já trouxe vários Mini Jovens aqui, vários ex-Mini Jovens aqui, todos eles, né, falam com alegria desse período da vida, né? Era um período onde a gente trabalhava para plantar nos adolescentes e nos jovens essa semente da solidariedade, do respeito ao próximo, da ajuda, né, a outra pessoa, né? E colocar Deus como centro da nossa vida, que era o principal foco de tudo, era, não, Deus é o centro da nossa vida, né? Isso era o mais importante que a gente procurava colocar. Então, fico feliz de estar recebendo você aqui, saber que você conseguiu prosperar, que você conseguiu atingir os seus objetivos, realizar seus sonhos. Inclusive aqui no off, né, a gente estava falando que você me dizia que você tinha vontade de ser embaixador, não é? Isso. Na verdade eu não lembro direito assim, mas o que eu até brinquei com você, falei, cara, engraçado, se eu falei, quando chegou na faculdade, a matéria, pela lógica que deveria me atrair mais, seria internacional. E não foi. Eu acho até que por problemas de didática do professor e tal. Eu sei que meio que ele morreu, porque eu brinquei com você, né? Tem uma fase ali para você aprender línguas, essa fase eu já passei. Eu tô com 35, né? Mas eu gosto ainda de política internacional até hoje, leio muito. Olha que bacana, legal. Eu trouxe aqui, gente, um livro para tirar qualquer dúvida. Não é um livro, vocês que são mais, não vou dizer mais velhos, mas são mais adultos,
chegou a conhecer o Aurélio. Hoje a juventude não conhece o Aurélio. Se perguntar o que é o Aurélio, não sei o que é isso, né? A juventude não sabe. Hoje é o Google. É o Google, né? Hoje o Aurélio é o Google e muito maior do que o Aurélio, né? O Aurélio era um dicionário que ainda tem até hoje nas bibliotecas, gigante, né? Deve dar umas 10 bíblias ou mais, com uma receita, vamos dizer assim, pronta do que era, né, determinado nome, né, o significado de tudo na vida tem lá no Aurélio. O Ítalo chegou aqui hoje com um livro de licitação que é tamanho do Aurélio, para responder as nossas perguntas, caso tenha alguma dúvida. Mas, Ítalo, você já começou a falar um pouco da sua trajetória, você começou, né, os seus trabalhos sociais lá no Mini Jovem, né, junto com a comunidade, mas quando foi que despertou em você esse desejo de dizer, não, eu quero fazer faculdade de Direito, eu quero atuar como advogado? Dentro do grupo de jovens. Dentro do grupo de jovens. Agora, eu acho que assim, eu não tinha muita noção exatamente do curso, mas eu tinha noção do campo, que eu sabia que exatas eu não faria. Sim. Como a gente que eu digo, não eu e você, mas todo mundo ali, era muito de debate e direito são quase irmãos. São quase irmãos, né? Verdade. E aí eu acho que o que meio que levou foi isso. O exercício contínuo desse debate acabou me levando para o direito. E também o texto, porque eu sempre gostei de texto. Qual foi Quer dizer que eu sou bom você? de português, não, mas eu gosto de texto. Ah, que bom. Tem que gostar de ler, né? Para ser advogado, tem que gostar de ler. Eu gosto de trazer histórias de vida, né, de pessoas que escolheram determinadas áreas, até para incentivar a nossa juventude, né? Temos muitos jovens aí que estão concluindo o ensino médio e às vezes estão sem saber o que eu vou fazer, o que eu vou buscar. E às vezes numa entrevista como essa sua, numa entrevista como outras pessoas que eu trouxe aqui, falamos que legal essa área, vou estudar essa área, né? De repente a gente acaba influenciando, melhor dizendo, algum jovem que queira estudar direito, por exemplo, conhecendo um pouco, né, do direito com você aqui no rádio. E aí você foi fazer faculdade. Como é que foi esse período da faculdade? Foi difícil. Foi difícil porque, para começar com essa questão racial, né? E eu sou das primeiras experiências de cota. Acho que a UFPA estabeleceu cotas em 2005. Eu sou da turma de 2007. 2007. Deve ser segunda ou terceira turma de cota. Aí você imagina, né? Então, os olhares, passei por experiência de preconceito explícito, né? Explícito. É mesmo? Implícito sempre. A gente está sempre passando por preconceito implícito, sempre. Mas já passei por uma experiência de preconceito explícito, né? Numa bomboniere, numa doceria em Salvador, no Corredor da Vitória. Eu estava na transição ali porque eu almoçava no restaurante universitário. Entre o restaurante universitário, na época eu estava estagiário do MPF, lá no Imbuí. E aí eu estava saindo para pegar o ônibus, passei numa bomboniere para comprar uma torta. E a minha camisa, eu tenho uma sudorese muito forte. E aí eu estava todo molhado de suor. Sim. E aí um cara branco, olhos azuis, olhou pra mim, experiência, fez um negativo com a cabeça, né? Pronto, foi uma experiência de preconceito explícito. Meio que tipo assim, o que eu entendi no gesto foi, aqui não é teu lugar. Isso deve ter doído bastante. Acho que hoje não, porque eu faço terapia, aí dá pra... Né, vira até combustível. Eu acho que, na verdade, eu penso assim, sabe, em relação a preconceito, seja ele racial, seja ele de religião, seja ele qual for, eu acho que o problema a pessoa quem tem que buscar terapia é quem está sendo preconceituoso. Quem está sendo preconceituoso que não entendeu o verdadeiro sentido. Mas a vítima do preconceito também. A vítima do preconceito também. Mas eu digo assim, se quem realmente está doente, né, assim, que precisa de uma terapia, é quem tem preconceito. Porque é uma coisa descabível, que por exemplo, em pleno 2024, a gente ainda tenha, né, assuntos como esse, a gente vê muitas vezes que está em foco na televisão, os jogadores de futebol, né, está em foco, então o tempo todo a televisão está mostrando, às vezes, né, esses assuntos, porque são pessoas que estão na fama, não estão no anonimato, mas são assuntos que quando eu vejo, eu fico pensando para mim, mas gente, que necessidade tem da gente ainda estar debatendo sobre isso? Já não era mais ano de estar debatendo sobre questão de preconceito racial, porque todos nós já deveríamos ter entendido o verdadeiro sentido e significado de estar aqui. Agora, eu acho que assim, é transitória, passageira a nossa vida aqui. Mas eu acho assim, cara, em termos históricos, eu acho compreensível. Não estou dizendo que é legítimo, não é ilegítimo. Agora, é compreensível a gente ter uma sociedade que tem preconceito e é compreensível ter um movimento anti-preconceito, porque foram tantos anos de escravidão, né? Jeito, né? E eu estava até lembrando ontem com um Cássio, colega lá da estação, e a gente lembrando um fato interessante. Depois da abolição, eu acho que ficou uns 40 anos, o negro não poderia frequentar a escola pública. A primeira república não foi benevolente, não corrigiu o problema social dos negros, né?
E assim, eu estou pegando o negro, você falando de trajetória, lá na frente você vai perceber, uma das minhas bandeiras hoje, na época da faculdade não muito, eu fui do movimento estudantil. Não de ocupação, mas ajudei até a constituir, não é que eu constituí, uma associação de casas de estudantes do estado da Bahia, não sei nem se ela está ativa hoje, mas eu era do movimento estudantil universitário. E lá na frente você vai ver que hoje uma das minhas bandeiras, eu sou quilombola, né? Eu sou morador do lado da Vitória, uma história extensa com aquela comunidade ali. E é uma bandeira que, assim, me orgulho, não é só que me orgulho, não, acho que é uma dívida que eu tenho que pagar, não vou conseguir, mas ajudar a mitigar isso aí. É verdade, sabe? E agora uma coisa boa no meio disso tudo, então, que a gente está vendo que está tendo agora um certo reconhecimento por parte do governo, né? Sim. Saindo muitos projetos em benefício às comunidades quilombolas, agora, por exemplo, está saindo aí 200 casas, né, para as regiões quilombolas, né, do município, e assim, outros assuntos mais que o governo está trazendo em evidência, né, para as comunidades quilombolas. Acho bacana por demais isso aí. Mas aqui, voltando ao assunto, você fez qual faculdade? Eu fiz UFBA. Na época eu não sei se já tinha FG, acho que já, mas tinha passado gratuito, porque também se eu fosse fazer particular não tinha condição, sou de família pobre, né? E aí fiz UFBA, foi bem difícil. Foi bem difícil por várias razões. Foi bem difícil o curso, foi bem difícil essas questões raciais. Morei em casa de estudante, quase todas as casas de estudante de Riacho, não tem mais hoje. Morei em quase todas as casas de estudante de Riacho. Inclusive essa experiência comunitária, tanto do grupo de jovens como da casa de estudante, eu acho que ajudou a gente a ter esse espírito mais de interesse público, né? Sim, maravilha. E sobreviver sozinho, eu digo sozinho, você tinha seus colegas, mas você estava distante da sua família. Em Salvador também deve ter sido muito difícil. Muito. E você sabe que quando eu fui para Salvador, meu pai já tinha falecido, né? Sim. Eu fui para Salvador em 2000 meu pai morreu em 2000, eu fui em 2004. Fui com 14 anos para Salvador. Foi com 14 anos, Salvador? 14 anos. Contra, inclusive, a minha mãe, mas insisti tanto, ela não aguentou. Deixa esse menino ir logo. E você se virou sozinho com 14 anos em Salvador? Tive que me virar. Rapaz. Mas tive muito apoio também. Vou fazer aqui uma deferência. Genésio, por exemplo, foi um cara que me ajudou muito. Doutor Genésio. Sim. Bacana, hein? Legal. Como é bom, né? A gente ter pessoas que a gente pode agradecer depois, né? Por ter participado da nossa vida. E aí, Ítalo, conta pra gente então. Você hoje é procurador do município. Explica pra mim e para as outras pessoas que eu acho que eu sou a pessoa mais ideal para entrevistar. Eu sou leigo no assunto, como a maioria dos nossos ouvintes são, né? Explica para a gente o que é, o que faz, qual é o papel de um procurador no município. Basicamente, o procurador representa, né, judicialmente e extrajudicialmente o município. Então, nas ações que correm na justiça, é o procurador que representa o município. Às vezes, na formulação de um TAC com o Ministério Público, ou um órgão ambiental, ou uma órgão de fiscalização, como o TCM, é o procurador, e o procurador possui poderes, né, para representar o município ali. Quando tem algum embate contra o município, você quer dizer? Isso. Os processos judiciais. Atuação judicial. É um advogado do município. Isso, perfeito. Em defesa do município. Formulação perfeita. E no âmbito interno, dá os pareceres sobre essa quase que uma coluna chamada licitação. Dá sobre tudo, mas essa é uma das colunas mais importantes, né? É um dos assuntos que você está por dentro, tem que estar por dentro de tudo o tempo todo. Praticamente. E o que é uma licitação? Explica, vamos agora entrar no assunto do tema da nossa entrevista. Explica pra gente o que é uma licitação. Porque tem muita gente que ouve falar a licitação do mercado, a licitação de tal obra da prefeitura, a licitação de uma quadra, de um espaço de lazer. Como é que funciona para que as empresas possam participar e ganhar essa licitação? Como é que funciona isso? Explica pra gente. A administração pública é orientada por um princípio chamado impessoalidade. Isso significa que ela não pode ter preferências no seu âmbito interno, por exemplo, entre servidores, mas também não pode ter preferência no seu âmbito interno, quando ela se dispõe a contratar ou um serviço ou uma obra. Para você concretizar esse princípio da impessoalidade, surge a licitação. O que é a licitação? Um processo de seleção de proposta, quando o município se dispõe a contratar um serviço ou uma obra. Antes não era assim, antigamente. Mas aí antigamente, lá em anos 80, era similar. Claro, em 93 vem um marco, né, a 8666, que nem existe mais, e agora em 2021 a 14133, que é a nova lei de licitações. Mas antes não era assim lá nos anos 80. Que também assim, eu não sei se você está querendo dizer, antes não era assim, porque talvez, mesmo depois de 93, né, do advento da antiga lei, da 8666... As próprias prefeituras faziam suas obras, né? Isso.
Mas até hoje pode. Mas não sei se aí você está querendo dizer, antes não era assim também, porque você não tinha muita atuação dos órgãos de controle, né? Sim. Hoje, além de você ter muita atuação dos órgãos de controle, que é a MP e Tribunal de Contas, e Controladoria Geral da União, tem também a internet, né? A internet e o advento da Lei de Acesso à Informação chacoalharam. Deixou tudo claro. Chacoalharam, né? a licitação, né? Chacoalharam a licitação. Deixou tudo às claras. Como é que funciona, por exemplo, a licitação? Como vocês organizam isso para iniciar a licitação? Como é que funciona isso? A licitação ela se inicia com a peça, hoje, na 14133, chamada DFD, Documento de Formalização de Demanda, que é uma peça em que a unidade requisitante, por exemplo, vou pegar aqui um pedido que foi feito recente da Secretaria do Meio Ambiente, nosso amigo Francisco Fagundes, né? O Conselho Municipal, aliás, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, que é gerido pela Secretaria, vou dar aqui em primeira mão, né? Ele está agora, ele provocou a Prefeitura para a aquisição de um veículo, e acho que vai ter um veículo de fiscalização ambiental. Que bacana, viu? Boa notícia. E aí Francisco faz um DFD dizendo, olha, eu tenho essa demanda, a quantidade dessa demanda, os requisitos dessa demanda, a razão dessa demanda, por que é importante um veículo para fiscalização ambiental, um município grande, 3.000 quilômetros. Existe toda uma documentação, isso, né? Isso. Depois você vai para um ETP, que é meio que um adensamento do DFD. ETP é estudo técnico preliminar. Que aí você tem a unidade requisitante detalhando mais essa necessidade. Ela volta a dizer novamente o porquê da necessidade, mas aí ela já avança para dizer os requisitos de habilitação, que são aqueles critérios que os concorrentes têm que cumprir para formalizar o contrato. A correlação com outras contratações, por exemplo, educação. Quero adquirir gêneros alimentícios para elaboração de merenda. E aí está correlacionado com algum outro contrato? Está correlacionado com o contrato de transporte. Se não tiver transporte, porque a gente adquire em pregão, né? Então Sim. A gente não fica com estoque. Se não tiver, o contratado só tem a obrigação de levar lá para o SEMAI. Se não tiver transporte, a licitação de merenda, não adianta ter a licitação de merenda, porque senão você não vai ter distribuição, né? Exatamente. Então, o ETP adensa um pouco mais isso que foi colocado no DFD. E no caso aí, voltar ao caso da Secretaria do Meio Ambiente, você está falando da solicitação de Francisco para ter um carro. Como é que funciona agora a compra desse carro? Ele formaliza pelo DFD, pelo ETP, tem também o TR, né, que é seminar o ETP um pouco mais denso, principalmente nas licitações para obras. Aí é deflagrada a pesquisa de preço. Especificado o objeto, é deflagrada a pesquisa de preço. O procedimento é encaminhado para o setor de compras lá do nosso amigo Iata Flores, que pode ser realizado... Rapaz, é uma ramificação de muita coisa, hein? Que pode ser realizado com fornecedores diretos ou com base em licitações feitas do mesmo item, né? Feitas por órgãos de administração no prazo de 6 meses. IATA escolhe procedimentos, vai fazer de um jeito, vai fazer de outro a pesquisa de preço. O processo volta para o setor de planejamento e licitação. Devolvido o processo para o setor de planejamento e licitação, ele vai para a Procuradoria para dar parecer sobre a modalidade. É muito burocrático, é muita coisa, né, para até chegar a comprar esse carro, né? Vai estar praticamente montando esse carro aos poucos, né? Dado o parecer, a decisão de modalidade licitatória, começa a fase que a gente chama de externa, em que o edital é publicado. E aí, parece que agora na nova é em prazo mínimo de 8 dias para pregão. Esse edital fica... O que é um pregão? Explica pra gente o que é um pregão. Uma modalidade licitatória. Porque a licitação ela tem várias modalidades. Você pode ser pregão, concorrência, leilão, concurso, acho que agora tem um diálogo competitivo, só essas 5. E esse pregão funciona como? As empresas que vendem carros, por exemplo, elas vão entrar em concorrência, né? Uma com a outra, para oferecer o modelo do carro, alguém vai ganhar, vai vender para um menor valor, é isso? Isso, começa a disputa, você tem um preço de referência, né? Sim. Depois da pesquisa de preço, começa a disputa pelo menor lance. E aí quem tiver o menor preço, vende. Quem tiver o menor preço, vence. Mas não acaba ali. Porque depois de ofertado o menor preço, a comissão de contratação avalia se o ofertante do menor preço cumpre os requisitos de habilitação. Porque não adianta só você ofertar menor preço. Você tem que cumprir também os requisitos de habilitação. Ou seja, se você tem certidões, se você tem CNPJ, se você tem balanço, porque são 4 modalidades de habilitação. Né? Você tem a habilitação jurídica, a habilitação fiscal, que é essa parte de certidões, a habilitação técnica operacional e a habilitação econômica, que é essa parte de balanço. Antes das licitações, as pessoas iam lá, né? As empresas iam lá para apresentar, porque
me parece que cada um faz a sua oferta, não é, do bem que a prefeitura ou a secretaria esteja precisando em uma carta lacrada, não é isso? Isso era carta convite, que não existe mais. Não existe mais. Não. Então hoje como é que funciona hoje? Hoje é publicado o edital do pregão e ele é feito na plataforma, né? Parece que aqui é o Banco do Brasil. Em dia e hora marcada começa a disputa de lance. Mas dentro desse horário da disputa, alguém pode baixar o preço mais um pouco? Ou aquele preço que foi dado é aquilo ali? Não, é da referência para baixo. Mas tem também a exequibilidade, né? É da referência para baixo até o limite do inexequível. E se, por exemplo, houver uma coincidência das duas empresas dar o mesmo valor? Por exemplo, a empresa vai vender o carro para a secretaria, todas as duas dão o valor X, o mesmo valor exato. Já aconteceu alguma vez assim? Nunca aconteceu. É raríssimo. Se aconteceu, como é que Porque faz? Aí, o problema é que se você tiver duas empresas dando o mesmo valor, você vai Porque ter carro geralmente é o mesmo conluio, valor. Né? Carro geralmente é o mesmo valor, né? Geralmente um carro de uma empresa para outra, praticamente quando é um carro novo, por exemplo, acredito que seja o mesmo valor, né? Digamos que duas empresas concorram e as duas dêem o mesmo valor. Como é que fazer agora? É um embate aí, né? Nunca aconteceu. Eu entendo que seria indício de conluio. E aí tem que refazer tudo novamente. Porque não sei se refazer. A solução não me vem aqui à cabeça agora, mas porque a ideia é você ter disputa de lance, né? Nunca aconteceu de duas empresas darem o mesmo valor. Sempre são valores porque, diferentes. na verdade, cara, elas podem disputar nos centavos. Nos centavos, entendeu? Entendi. Então não tem como dar. É muito difícil. Centavo de diferença. Um centavo de diferença garante para você a vitória. Interessante. E aí essa empresa tem um prazo para ela poder entregar esse carro. Ela tem um prazo primeiro para entregar os documentos de habilitação. Sim. E entrega os documentos de habilitação, a comissão de licitação encaminha para a autoridade máxima, no caso o gabinete do prefeito, para adjudicar o contrato. Olha, o procedimento foi ok, então vamos homologar a licitação e adjudicar o contrato. Homologado e adjudicado, você tem a formalização do contrato. Do contrato, você tem a ordem de serviço. Aí sim, da ordem de serviço, você tem o prazo para a pessoa entregar. Um assunto interessante. Eu quero falar agora sobre a questão do mercado, por exemplo. As pessoas, às vezes, não compreendem, e o doutor Ítalo está deixando claro para a gente aqui, como é burocrático até chegar ao ponto da prefeitura adquirir um bem que seja para colocar em benefício da população. E aí a gente cita o caso do mercado, que é um assunto de muita demanda, né? Que as pessoas estão comentando, muita gente cobrando que esse mercado já deveria ter saído, isso e aquilo. E eu acredito que a prefeitura, tanto o ex-prefeito doutor Tito, como o atual prefeito doutor João Vitor, já queria ter entregue esse mercado, porque não é viável para ninguém que o mercado fique parado por tanto tempo. Como é que funcionou essa questão da licitação, por exemplo, do mercado, dessa reforma e ampliação do mercado, e por que está nesse impasse que até agora não entregou, por exemplo? A licitação no mercado foi uma tomada de preço muito tranquila. Não teve, aliás, teve recurso, mas a gente deu desprovimento para recurso, porque o edital previa que o recurso, a peça recursal, né, deveria ser apresentada em um protocolo. O recorrente apresentou o recurso no e-mail. Mas foi muito tranquila, não houve questionamento judicial. Da última não, acho que da segunda, que foram três tomadas de preço. Teve uma que parece que restou deserto. Na segunda ou primeira parece que houve um questionamento judicial. O problema da questão do mercado foram os aditivos, porque o mercado, a gente não pode esquecer, o contrato do mercado, ele é decorrente, né, de um convênio com a CAR. Sim. E toda alteração, o próprio convênio com a CAR reza assim, toda alteração física do contrato está submetida à anuência do concedente, que é a CAR. O que é a anuência? A concordância. A concordância. Está submetida à concordância do concedente, que é a CAR. O concedente é quem financia o convênio, o conveniente é quem se beneficia dele. Lá pelas tantas, o setor de engenharia da Secretaria de Infraestrutura identificou que o projeto não estava legal. Não estava como combinado. Não estava como combinado, mas percebeu-se que ele não atenderia às finalidades do mercado. Vou te dar um exemplo. 34 boxes, botaram no projeto, eu não estou culpando ninguém, botaram no projeto 2 caixas de 2.000 litros. Não tinha condições de atender. O setor de engenharia, né, manifestou, a fiscal, na verdade, do contrato manifestou, deflagrou um processo de alteração contratual, solicitando a retirada das 2.000, eu não tenho certeza se são duas, mas eram pouquíssimas, a retirada das 2 ou 3 caixas de 2.000 litros e a substituição por 32 caixas de 500 litros. Que é o mais lógico, porque 2 caixas de 2.000 litros para 34 blocos não ia aguentar não ia funcionar. nem meia hora. Nem né? meia hora, é verdade.
Só que é o seguinte, a alteração do contrato ela só poderia ser procedida quando a CA concordasse. A CA demorou em concordar. Então a demora da reinauguração do mercado... Ficou com o concedente. Ficou... Não foi. É que a Tito, às vezes, acho que naquela agonia, ele não explica com esse detalhe. Ele também não tem essa obrigação, né? Que tá com a gente. Mas o lance foi esse. A CA demorou de concordar com a alteração com a alteração do convênio. Porque aí é que tá. A alteração do contrato dependia da alteração do convênio. O que também depende da questão de preço, que aumentaria também o valor, não é isso? Porque de 2 caixas, você mudar a 32, ia ter um valor a mais. No caso em tela, deu certo porque o convênio é num valor, mas o contrato é disputado dali para baixo. Então houve uma gordura. Ah, sim. Uma sobra. Isso. E aí pôde fazer essa alteração. Usou um pouco da sobra, mas acaba botou mais um pouco. E o município também. Então a empresa, por exemplo, que está fazendo o trabalho de reforma e ampliação do mercado, ela não teve culpa nesse atraso ou teve? Não. Porque o aditivo, ele meio que impedia a medição posterior. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Explica para as pessoas o que é um aditivo. Uma alteração contratual. Eu faço um contrato para você para comprar esse livro. Aliás, o livro não. Eu faço um contrato para construir essa casa. Lá pelas tantas eu percebo que ela vai precisar de uma caixa de esgoto. Não está previsto na planilha. Eu tenho que deflagrar um processo de aditivo. Ou seja, de aumento de recurso. Posso também fazer, como já aconteceu. Inclusive, essa hipótese que eu te falei do mercado não deixa de ser uma supressão e um aumento ao mesmo tempo. Porque ele pediu para tirar as duas de 2.000 e incluir as 32 de 500, né? Sim. Foram 2 movimentos. Aí você teve um aditivo de supressão e outro aditivo de inclusão. Um que tirou um recurso, mas outro que teve que colocar um recurso mais Esses aditivos eles são limitados, é 25% do valor inicial do contrato. Então, o contrato de 1 milhão só posso alterar até 250 mil. Para mais ou para menos. E 50% quando é reforma. Lá era reforma, poderia ser 50%. 25% quando é serviço. E construção, 50% quando é reforma. E quando há casos, Ítalo, por exemplo, quando a empresa ela ganha a licitação, mas quando ela pega o serviço para fazer, por exemplo, e ela não tem condições de entregar a obra, como é que fica essa situação? A gente tem notificado, inclusive, né, a licitação é incompreendido, né? Eu vejo muito nas redes sociais o pessoal questionando na questão da Praça da Igreja, né? Pela primeira vez na história, e acho que puniu a empreiteira. Nós chegamos na prefeitura, Ricardo, existe um cadastro nacional de empresas em pedido de suspensa. Esse cadastro a gente tem a obrigação de estar nele. Desde 2013, da Lei Anticorrupção, acho que é 2876 de 2013, a gente não tinha nem senha desse cadastro. Hoje tem 11 empresas punidas no cadastro. 11 empresas punidas. E acho e pune bem, modéstia à parte. Pela primeira vez, no caso da Praça da Igreja, nós punimos a empreiteira em Riacho. As empreiteiras, você sabe, elas são, não estou dizendo um caso específico de Riacho, mas, no geral, elas têm um lobby poderoso. São estruturas, são organizações poderosas, né? Sim, tem muitos recursos. Vídeo a Lava Jato. Exatamente. Basicamente foi empreiteira. Não estou nem entrando no mérito, porque também depois teve a Vaza Jato, né? Mas algumas coisas ali, a Vaza Jato questionou o procedimento, mas que alguns fatos ocorreram, ninguém tem dúvida, né? Sim. Então, pela primeira vez, nós punimos, na verdade, 2 empreiteiras. Punimos a da Praça da Igreja e punimos a de 12 salas lá do Belém. Ah, do colégio novo que está sendo construído. Sim. Por isso que está parado, não? Não, a gente conseguiu retomar a obra, a gente entrou naquele pacto de retomada das obras. Está parado porque o pessoal de obras mandou os documentos para o Ministério, para o FNDE, o FNDE ainda não deu retorno. Está aguardando para poder. Aguardando diligência. E a questão da Praça da Igreja fica como agora? Punimos a empresa Oliveira e Mendes, né? Acho que essa punição que é uma multa? Foi multa com rescisão. A rescisão não é punição. A gente puniu e rescindiu. Multa e parece que impedimento de licitar, se eu não estou enganado, por 1 ano. Ela não pode concorrer aqui ou em outro lugar? Aliás, não foi nem impedimento de licitar, foi declaração de inidoneidade. Aí ela não pode em lugar nenhum. Quando é impedimento de licitar, é só no sancionador. Ela não pode concorrer só no âmbito do sancionador. Então, nesse caso... Ela fica 1 ano sem poder licitar em qualquer lugar do Brasil. E as obras agora da Praça da Igreja, como é que fica? Essa empresa ela vai terminar ou outra empresa será contratada para terminar o serviço? Não, já foi contratada uma nova empresa, mas a obra da Praça da Igreja também padece do mesmo problema do mercado. Padecia, porque do mercado já foi superado, a CA concordou. Inclusive o mercado, ele hoje está com 70% de execução, né, física e financeira. Sim. Eu moro ali em frente e vejo que na verdade ele está avançando bastante, porque o pessoal
As imagens que a gente tem hoje na internet, que o pessoal que questiona, são imagens requentadas e velhas. Não correspondem mais ao estado atual do mercado. E são imagens escolhidas isso, também, né? Isso. No caso da Praça da Igreja, nós punimos a anterior, a Olívia de Mendes, e entrou a Nascom. Mas a Praça da Igreja também padece do mesmo problema que padecia, né? Que atingia o mercado. Ou seja, precisa dessa autorização. Da concordância. Só que a diferença é que na Praça da Igreja é a Condena. Que ainda não deu parecer. Que ainda não deu parecer sobre a questão do auditivo. Olha aí, para você que está nos ouvindo, acompanhando, agora são 10 horas e 56 minutinhos aqui na Cidade FM. O doutor Ítalo Guedes está aqui explicando para a gente como é que funciona essa questão de uma licitação, como ela é burocrática, como ela exige, né, tempo para poder funcionar uma determinada obra. Então, porque as pessoas, doutor Ítalo, às vezes nós leigos não entendemos do assunto, ficamos questionando, mas por que a prefeitura terminou a Praça da Igreja? A pessoa pensa assim, que o dinheiro está, eu acho que as pessoas pensam assim, o dinheiro está ali dentro dos cofres da prefeitura, cofre físico, dentro do cofre físico da prefeitura, e que o prefeito só vai lá, tira o dinheiro e manda pagar, fazer o serviço. E, na verdade, não funciona dessa maneira. Na verdade, é o contrário. Primeiro a empreiteira apresenta o boletim de medição e depois a prefeitura paga. Verifica e paga. Porque do boletim apresentado, inclusive, você pode ter inconsistência. O cara disse lá que produziu 7 mil metros de passeio, você bota o fiscal para verificar o boletim de medição, você confere que só foi produzido 5. Tem que glosar os 2 mil, né? Não é assim, chegou o boletim paga amanhã. Né? E a lei é muito clara nesse sentido. A nova 60 dias, mas a anterior, as empresas são obrigadas a aguentar atraso de até 90 dias. Daí porque lá atrás a habilitação pede a comprovação econômica do balanço. Sim. Né? Então tá aí, mas é interessante a gente esclarecer esse tema aqui. Eu achei um tema de difícil entendimento, mas eu achei interessante trazer o doutor Ítalo aqui para falar. E até o doutor Ítalo sugeriu esse tema, muito interessante para abrir a mente das pessoas para compreender que as obras que estão paradas, por exemplo, como a questão da Praça da Igreja, e a obra que está demorando um pouco mais, se entregue como obra do mercado, não é uma coisa que depende do gestor municipal, nem tampouco da equipe que organiza a parte de licitação e de contrato das empresas. É justamente por causa desses trâmites burocráticos que tem, não é, que impede que o trabalho seja concedido. Então não é a prefeitura quem contrata os trabalhadores, não é a prefeitura que compra o material, não é a prefeitura que faz isso aí, é uma empresa, né, contratada através de uma concorrência de licitação, onde a empresa ganhou, né, essa oportunidade de apresentar o serviço que muitas vezes deixa a desejar. É isso, doutor, que eu gostaria de deixar claro aqui para... Eu queria até fazer uma ponderação aqui que eu falei da questão do mercado, porque assim, o aditivo ele existe porque o legislador concluiu que o planejamento, Ricardo, inclusive o nosso familiar, pessoal, ele é falho. O planejamento é necessariamente falho. Então, assim, sim, não estou criticando ninguém especificamente a questão da previsão das duas caixas lá. Às vezes a correria, às vezes a questão de preço, né, para caber. Mas o planejamento é falível. É por isso que existe o aditivo. Né? Então, a questão da previsão de duas caixas, 2 ou 3 caixas de 2 mil litros, ela não representa falha, não estou atribuindo responsabilidade a ninguém, apenas que foi uma previsão que depois se mostrou inadequada, né, para o bom andamento, para a funcionalidade, na verdade, do mercado. Né? Se a gente tivesse um mercado ali na parte dos blocos com 3 caixas de 2 mil litros, não ia dar para atender, resolver o problema. Daí, então, um problema que acabou também, devido a isso aí, atrasando, sim, né? Sim. Senão o mercado já teria sido entregue, vamos dizer assim, né? Estaria praticamente pronto, né? E na Praça da Igreja também houve um atraso lá anterior da primeira contratada, porque ela ficou demorando, né? E a fiscalização, eu acho que para dar uma oportunidade para a empresa se adequar, certamente deve ter não precisar passar por todo o processo novamente. Isso, para não notificar, que notificar é uma atitude extrema. Quer dizer, a empresa ficou impedida está impedida de licitar com qualquer órgão brasileiro por um ano, né? Sim. Então, para não chegar nesse nível aí, o atraso não se deveu um pouco, acho que à empresa, né? Mais a empresa do que ao município. Lá atrás, a primeira empresa, ela paralisou a obra, né? E aí teve todo um processo, porque a gente você abre o processo de notificação, tem que conceder prazo de defesa, depois vem a decisão indeferindo ou deferindo essa defesa, decidindo pela rescisão ou não do contrato, e depois vai convocar a convocação da segunda colocada. Então, no momento, a Praça da Igreja ela não tem assim, uma previsão de quando vai tomar as obras, justamente por depender ainda de um órgão, como você citou, que precisa aprovar alguma alteração a mais da Praça da Igreja. O novo prefeito chegou, como eu brinquei para você, chegando.
Me parece que tem uma previsão na semana que vem fazer uma viagem a Salvador e conversar com o Condé a respeito dessa anuência da questão da alteração do contrato lá da Praça da Igreja. Porque não é só alterar o contrato, é alterar também o convênio. Né? Tá certo. Gente, agora na cidade são 11 horas mais um minutinho. O nosso bate-papo de hoje está sendo aqui com o meu amigo, Dr. Ítalo, que está aqui conosco hoje batendo papo. Nós temos o apoio da Top Nordeste Vistorias Automotivas, ainda do Baratinho, materiais de construção, da Linguiça Artesanal Serrana ST, do Romildo Farejador de Festas, ainda do Alto Posto Cidade, do meu amigo Baldo Bar, lá do Real Clube, ainda do Dr. Heraldo Ítalo, fisioterapeuta, Casa de Carne Santana, EAM Prestação de Serviços, Móveis Zelar, tudo para o celular, JV Consultoria, Comércio e Serviços são os apoiadores do nosso horário. Nós agradecemos muito. Um abraço para o meu amigo Carlinhos Motos, que também está com a gente aí na programação gravada. Alô, Carlinhos Motos, bom dia. Meu amigo Carlinhos, um abraço. Doutor, tem algo a mais que a gente poderia explicar, apesar de que é um tema bastante complexo, principalmente para as pessoas leigas no assunto, que só quem estudou essa área aí, como você, entende. Mas deu para desanuviar um pouco? Deu sim, deu para clarear. Mas tem algo a mais que você gostaria de acrescentar sobre licitações? Interessante lembrar também que para os nossos jovens que estão nos ouvindo, que a gente sempre traz profissionais da área, ou às vezes empresários, ou para trazer assim um pouco de luz para você ver como é o trabalho de um advogado, de um procurador, como é que funciona um trabalho desse de licitação. De repente algum jovem está nos ouvindo, poxa, interessei pela área, vou estudar sobre isso para futuramente eu estar na prefeitura também prestando um serviço, né, como nessa área de licitação. Quem trabalha nessa área tem que ter um conhecimento profundo, né, a respeito do assunto, e também essa questão da criação de uma empresa, né, que alguém de Riacho Santana poderia também, que Riacho tem muitos empresários, poderia ter criado uma empresa, por exemplo, de construção civil, que poderia ter concorrido com essa empresa de fora e até talvez ter ganhado esse processo licitatório, né? Riacho Santana teria condições, porque tem vários empresários que têm condições para isso, de ter uma empresa como essa. E a gente tem alguns contratos com empresários riachenses, né? A prefeitura. Ah, já tem alguns, tem né? alguns contratos. Que bom. E quais são as áreas assim que tem esses contratos? Merenda escolar, né, Ney? Merenda escolar. Os contratos de transporte escolar, uma boa parte. Tem uma Os parte que é empresa de fora, mas uma boa parte dos contratados são de Riacho. O alternativo não. A empresa do alternativo vão ser a relação da empresa com os prestadores dela. Mas a empresa do transporte alternativo ela não é sediada aqui. Mas que eu me lembro que mais ou menos agora são esses. Acho que medicamentos, acho que não. Medicamentos também tem umas empresas que fornecem medicamentos para a gente, elas são de Guanambi. Mas o grosso aí, acho que material de limpeza também, papelaria, né? Saúde. Sim, que presta serviço para todo mundo passa por licitação. Pois é, você está nos ouvindo, né? Pode inclusive entrar nessa área também de querer buscar conhecimento a respeito do assunto e participar de alguns processos licitatórios aqui de Riacho Santana. Tem o meu caso de Rica Design, que presta serviço para a prefeitura de Riacho Santana, né, a parte gráfica. Então você está nos ouvindo, você pode também, né, criar a sua empresa e participar também desses processos licitatórios, tendo, claro, a condição, né, tem que ter a condição financeira, a condição de estrutura, né, doutor, para poder estar sendo apresentada a sua concorrência também em determinado assunto. Né? A pessoa tem que ter uma empresa que possa realmente cumprir as condições de habilitação. Cumprir as condições de habilitação, né? Balanço, certidões em dia, porque tem empresa que está devendo para a Receita, aí já não pode concorrer, porque a certidão vai sair positiva, porque a certidão tem que ser negativa para você concorrer, né? E por aí vai. Doutor, vamos agora, eu quero te agradecer por esclarecer para a gente sobre esses assuntos, e tem uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados que vêm aqui, até porque é um ano político. Eu gostaria de saber se você já pensou alguma vez em entrar também para a política, né? A uma possível candidatura. Isso já passou pela sua cabeça também? Já passou, mas graças a Deus foi embora. Essa foi a melhor do dia? Já passou, mas foi embora o pensamento. Eu acho que assim, a experiência, como eu te falei aí, né? Eu tenho, na hora da trajetória, esqueci de falar, eu também tenho atuação na Associação Quilombola Urbana Lago da Vitória, né? E já tive atuação aqui também no Conselho Comunitário de Segurança Pública, do nosso amigo Francisco Chico do Mano. Ricardo, eu acho que, para mim, né, a experiência foi provando que dá para fazer política, inclusive de modo muito efetivo por outras vias.
Sim. Eu não menosprezo a questão partidária, não. Sim. Né? Acho que até fica assim meio, puta, a pessoa, como assim? Porque para fazer política tem que estar em partido. Sim. E tem gente que, não, porque para que partido? Não, para que partido? Porque ele é o meio, tem o partido. Não, ele é que medeia a relação entre a política e o cidadão, né? É verdade. É a organização que faz esse meio campo. Mas eu acho que assim, eu aposto muito nas formas alternativas de fazer política. E eu acho que eu faço política o tempo inteiro agora por outros caminhos. Eu estou debatendo com você que não deixa de ser. Não deixa de ser. Com a questão política. De alto nível, a ter considerado. Sim. Mas aí essa parte da candidatura veio assim. Tem até a piada do baiano, que diz que o baiano, quando vem aquela vontade de trabalhar, que é só deitar na rede, ficar um pouquinho de quietinho, que a vontade logo passa, né? Então foi seu caso, a vontade. A vontade logo passou. E a experiência também prova que a vida de política é muito difícil. É muito difícil. É muito cansativo. Né? É muito cansativa. Eu gosto de ter um horário, chegar em casa e descansar. E eu vejo que João Vitor, eu vejo que Tito não tem essa coisa. Não tem. Ele, de forma nenhuma, a vida privada, ela acaba, né, ficando de escanteio, né? É muito assédio, é muita coisa. Né? Eu vejo as pessoas, às vezes, criticando muito a questão dos políticos, mas eu, por exemplo, não gostaria de estar na pele de nenhum deles, porque eu sei que não é fácil. Todo dia você, né? Eu também sou igual você, eu gosto de ter meu canto, eu gosto de ficar quietinho no meu canto. Ali, quando eu saio daqui da rádio, por exemplo, eu gosto de estar na minha cama, ter meu horário de privacidade. Quem está na vida pública realmente não tem isso, né? E para quem quer entrar nessa vida, já entra sabendo, né? Não vai entrar enganado. Doutor, quero agradecer pela sua vinda aqui hoje no nosso programa. Espero que você possa voltar aqui. Estou falando de você, porque você é mais novo do que eu. Claro. Possa voltar aqui outras vezes para a gente debater sobre outros temas. Eu acho que tem tanto tema interessante na área do direito que a gente poderia estar trazendo conhecimento para as pessoas aqui no programa. E a minha presença na rádio, o principal objetivo é esse, a gente trazer pessoas que vão compartilhar conosco conhecimento que ao longo da vida, né, se prepararam para isso. Então eu queria agradecer por ter tirado um pouco do seu tempo para vir aqui nos atender esse convite. E já deixo aqui estendido o convite para a próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, né, de dar uma desanuviada na cabeça sobre a licitação. E o pessoal fala na prefeitura, isso é muito prolixo. Até a hora que eu estava falando aqui, precisava da anuência. Porque na verdade você sabe que a anuência vai ser jogou para o telespectador, pro ouvinte, né? Sim. Para entender o que é a anuência realmente. E é o hábito, né, cara? Não é nem por pedantismo, é porque às vezes você é de tanto ler e fazer aquilo todo dia. Aí você habitua com aquela linguagem. Não é pedantismo, não é. Eu sei, porque realmente é complexo. É o hábito. Da licitação é um tema complexo, realmente. Isso. Além da questão do juridiquês, você tem um problema do próprio tema, né? Sim. Da licitação, que é cheio, você usou uma expressão muito feliz, é cheio de ramificação. Quando a gente começou a licitação, bom, mas o cara faz o que no início? Bom, aí tem um TFD, tem um TR, tem o ETP, e depois, aí vai para a pesquisa de preço, depois vai para o jurídico, depois vai para o gabinete, depois desce, sobe, volta para a licitação para publicar, sobe, começa a disputa, volta para homologar. Esse vai e vem, né? Tem a fase recursal e tal. Esse vai e vem realmente, se a pessoa não tiver um pouquinho habituada, ela se perde mesmo. É verdade. Eu achei muito importante esse tema, porque serviu para esclarecer para a nossa população que às vezes cobra muito do executivo e está no direito de cobrar, sim, claro, né? Toda a população está no direito de cobrar, mas às vezes cobra sem ter o conhecimento, né? Às vezes a pessoa fala, mas o recurso veio, por que não? Porque tem o recurso, tem o dinheiro, por que a obra não aconteceu, por que o mercado não saiu? Inclusive, quando você falou a questão do recurso, que começou um debate nos grupos de redes sociais, a história, porque tem dinheiro, o dinheiro do convênio veio, tá nas contas, o dinheiro acabou e as obras... Não. O concedente, que é a galera com que a gente estabelece o convênio, ele libera parcelas de convênio. E eu volto a dizer, o procedimento é esse. Primeiro, o contratado apresenta o BM, a fiscalização vai lá, verifica se o que foi apresentado no BM de fato foi executado, para depois pagar. Não existe esse de dinheiro acabou. Por exemplo, ainda há parcela pendente da Praça da Igreja. Só foi liberada uma. Que a empresa que saiu, ela saiu, mas uma parte ela fez. Sim. A outra parte a nova vai fazer. Não existe essa de dinheiro acabou. O dinheiro nem na conta está, porque ele vem em parcelas. E lembrar também que não depende nem da gestão, nem da administração, alguns casos como esse, que está pendente a questão aí, é uma questão muito burocrática e que não está no poder do prefeito ou da equipe dele resolver. Não, vamos pegar aqui, vamos começar a consertar o passeio aqui da Praça da Igreja. Não funciona dessa maneira, né? Tem todo um trâmite por trás, tem toda uma documentação e uma burocracia enorme, né, como a gente está vendo aqui, aprendendo hoje com o doutor Ítalo.
Então, meu amigo, muito obrigado. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui, um prazer imenso a gente estar falando dos tempos do Mini Jovem também. Eu fico feliz, como eu disse, quando alguém do Mini Jovem vem aqui participar do programa, eu fico feliz de ver que você conseguiu atingir os seus objetivos, os seus ideais e que você possa continuar firme e forte nos seus propósitos, como sempre foi. Eu que agradeço a oportunidade e estamos aqui de tempo aberto para outras oportunidades, para outras situações, de outros temas que você entenda interessante a gente debater. Maravilha, eu fiquei faltando uma pergunta, eu queria perguntar se você atende particular também, ou se você, até além do trabalho que você presta na prefeitura, você também atende particular, né? Então, queria pedir ao senhor deixar o seu telefone no ar, caso alguém precise de um advogado, gente, pegue a caneta e o papel, anote aí se você precisar de um advogado. Dr. Ítalo Guedes está aqui ao seu inteiro dispor para lhe defender aí em alguma necessidade que você precise. Qual é o telefone? É o 998455260. Mas só mandem mensagem para casos judiciais. Não mandem mensagem para outras coisas, não. só casos judiciais mesmo, gente. Casos que realmente precisem de um advogado. Pronto. Então, doutor, bom dia, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Ok, obrigado, até mais. Minha gente, hoje o nosso papo foi com ele, doutor Ítalo Guedes, procurador aqui do município, advogado, que veio aqui hoje abrilhantar o nosso programa com seus conhecimentos. Eu volto daqui a pouquinho.